Agora tá? Sim. Tá, ok. Então, vamos lá, gente. Por que que é importante vocês saberem alguma coisa sobre nutrição? Então, primeiro eu quero saber por que que vocês eh, acham importante, se é que vocês acham importante. Talvez vocês achem besteira, que isso daí seria de outra profissão, não sei. O que que vocês acham a respeito? Vamos lá. Gostaria de ouvir alguém. Oi, Vivian. Bom Oi, dia. bom dia. Quem está falando? Tiago. Oi, Tiago. Bom dia. Tudo bem? Aqui, eu penso o seguinte, que é como o caso que acontece no ambulatório. Provavelmente, a demora que o paciente vai ter até ter o acesso ao nutricionista, ou às vezes alguns não conseguem ter o acesso previamente ou rapidamente, acho que a gente tem que ter um princípio, eu tenho que ter o base da nutrição para passar para ele conseguir já mudar a alimentação dele. Perfeito. Tá, isso é um dos motivos, né? Quer dizer, difícil acesso, muitos lugares não existe nutricionista, né? Que você não pode contar. No SUS já é difícil, e em consultório particular também, porque muitas vezes o paciente também não tem disponibilidade, às vezes, no convênio, ou mesmo quando pode pagar, às vezes também ele ficar pagando médico e nutricionista, às vezes também pode pesar. Mas mais importante, eu acho, é o seguinte, Tiago e todo mundo, porque o médico ter conhecimento, antes dele ficar doente, como você falou, e estar no ambulatório, e procurar, quer dizer, uma dieta para a sua doença, seja para diabetes, seja para obesidade, para dislipidemia, para o que for, né? É muito importante um médico ter conhecimentos sobre nutrição, porque passando esse tipo de informação para os seus para os pacientes ou para os familiares, para a própria família, né? Ela vai ter uma base da prevenção de muitas doenças hoje em dia prevalentes, quer dizer, então, eu já citei obesidade, síndrome metabólica, diabetes, tudo isso. Doenças que são consequência de uma nutrição ruim, né? Hoje em dia, existe uma forte pressão em termos de propaganda, né? De consumir alimentos industrializados, que nós sabemos são as principais causas dessas doenças crônicas degenerativas e que são atualmente a principal causa de mortalidade, tá? Então, antes da gente chegar na segunda parte da aula, que a gente vai falar na dieta como tratamento, vamos ver um pouco a dieta como prevenção dessas doenças crônicas hoje em dia tão prevalentes, né? Então, para a gente saber como é que você vai prevenir, é através de uma alimentação saudável. Mas o que é uma alimentação saudável, né? E aí eu vou perguntar de novo a vocês, o que que vocês acham que é uma alimentação saudável? Vamos lá. Gostaria que alguém falasse. Eu acho que seria uma dieta equilibrada em macronutrientes e também de acordo com o gasto metabólico do paciente. Não Perfeito. pode exceder muito e não pode também estar abaixo. Perfeito. Então, você passou duas informações muito importantes, quer dizer, uma dieta equilibrada, e ela sempre precisa ser personalizada, né? Então, de acordo com as necessidades nas várias fases
da vida. Então, obviamente, um recém-nascido só precisa do leite materno, mas você não vai recomendar a um adulto só tomar leite, porque essa alimentação com certeza não vai estar equilibrada, né? Então, eu acho que assim, esse exemplo extremo, eu acho que serve para ilustrar bem a necessidade da individualização da alimentação, né? Mas, então, mais ou menos é o que você falou. Então, é uma alimentação baseada em alimentos in natura ou minimamente processados. Isso daí é uma informação super importante, porque nós sabemos que grande parte dessas doenças todas que eu já falei, né? Obesidade, hipertensão, doença cardiovascular, dislipidemia, tudo, diabetes tipo 2, tudo isso está intimamente ligada com o aumento da industrialização dos alimentos e a uma ingesta de alimentos minimamente processados, né? Então, o que você deve recomendar como uma alimentação saudável é restringir a pequenas porções de óleos, gordura, sal e açúcar, né? O mínimo necessário. Então, assim, uma técnica boa, mesmo que você está numa consulta, sei lá, banal, digamos, qualquer coisa, um pré-natal, qualquer coisa, tá? Qualquer consulta, mesmo que não tenha uma patologia, você usar essa consulta para você orientar essa família, né? Então, às vezes, assim, uma pergunta muito simples: quantas latas de óleo você usa na sua casa por mês, né? Então, quantos quilos de açúcar você usa? Então, pequenos toques no sentido de orientar para diminuição do sal, do açúcar, óleos e gorduras no cozimento e no tempero é importante, né? Eu já falei, vocês vão ouvir eu falar exaustivamente, no sentido de limitar o consumo de alimentos processados, e evitar ao máximo o consumo de alimentos ultraprocessados, né? Uma coisa que também é importante é a pessoa estar atenta para os horários de alimentação, quer dizer, a alimentação deve ser uma coisa regular, né? De preferência, sim, aquela coisa, bom, agora acorda, toma café, depois vai almoçar, né? E a gente observa hoje em dia cada vez mais as pessoas, por exemplo, vão assistir aula, levam um lanchinho junto, vão viajar, fazem um verdadeiro kit para levar no carro, senta para estudar ou senta para ver televisão, tem um saquinho, sei lá, de biscoito ou qualquer coisa junto, né? Então, isso daí tudo são pequenos hábitos que não devem ser estimulados, ou pelo menos o médico deve alertar sempre que possível para que as pessoas comam no horário da refeição e no lugar que é para se comer, né? Então, sala de aula não é para comer, ônibus não é, sofá da sala também não é, enfim, essas pequenas orientações, né? Orientações em relação a fazer compras, né? As compras ideais, né, digamos assim, seria ou nos hortifrutis ou nas feiras, né? Porque toda vez que a pessoa vai num supermercado, o que está de mais visível, mais chamativo nas gôndolas e tal, são os alimentos processados e ultraprocessados, né? Então, aquele pequeno papo, olha, vai no hortifruti, passa a frequentar mais feira e deixa para ir no supermercado para comprar produtos de higiene, né? Ou alguma coisa que realmente você não compra na feira, tipo, você não compra óleo na feira, você não compra azeite na feira, sal. Então, mas que a pessoa aprenda a fazer as compras de alimentos in natura, né?
ou então minimamente processados, né? E também orientação de que, quando for comer fora de casa, que hoje em dia é uma realidade, né? Todo mundo... É muito difícil a pessoa tomar café, almoçar e jantar em casa, apesar de que na pandemia isso voltou a ficar mais comum, mas nós, assim, quando a pessoa for comer fora, dar preferência a restaurantes que servem comida feita na hora, que é, por exemplo, o caso dos restaurantes Aquilo, né? Que são feitos de manhã, aquele arroz, aquele feijão, aquela salada, né? Que é o ideal, em vez de ir num local que tenha alimento tipo fast food, né? Então, vocês vejam, são medidas simples e que, sempre que possível, né, chega uma família e você vê que está com um saquinho de biscoito, vê que está com uma garrafinha de suco, entre aspas, né? De orientar, aproveitar essa oportunidade para orientar essa família, né? Porque nunca se esqueçam que o médico ele tem uma grande... é extremamente respeitado na sociedade, né? Então, uma palavra sua vale muito, vale demais. Então, às vezes, pequenos toques que vocês dão numa consulta, por qualquer outro motivo, né, pode impactar muito positivamente numa família, né? Então, isso é um dos motivos pelos quais é importante vocês terem essa aula, né? Uma outra coisa que também precisa ser mais falada, e que esse slide daqui, quer dizer, ou melhor, essa ilustração daqui, eu tirei daquele guia de alimentação para a população brasileira. Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse guia. Alguém aí já ouviu falar sobre o guia da alimentação da população brasileira? Alô? Alguém já ouviu falar? Ninguém? Eu já, professora. Tá. Como é teu nome? Karina. Karina, que você só ouviu falar ou você já viu? Você sabe alguma coisa a respeito? Pelo que eu vi, tem um documentário, eu acho que é Muito Além do Peso, o nome. Isso. Aí eles falam. Karina, esse documentário é fantástico. Eu super recomendo todo mundo assistir, sabe? Assim, que legal que você assistiu esse documentário, e eu super recomendo que todo mundo assista. Karina, só aproveitando, eu gostaria de saber de você o seguinte: o que mais te impactou nesse documentário? O que te marcou mais, Karina? O que você assim... É porque, assim, a população não tem muito parâmetro de o que é saudável e o que não é saudável. Eu acho que o que me impactou mais foi isso, assim, vou tomar um suco. Aí compra o suco de caixinha, ou, sei lá, um refrigerante que só porque tem limão eles acham que já está saudável. E a quantidade de açúcar que tem nessas embalagens. Exato, muito bom, Karina, adorei teu depoimento, adorei. Esse documentário é muito impactante, só vou aproveitar fazer um pequeno comentário, que a mim, cada um que assiste o documentário fica impactado, claro, com alguma coisa, né? E a mim me impactou muito aquele barco, eu não me lembro se é da Nestlé, de alguma dessas grandes multinacionais, né, que desce ali, visita as populações ribeirinhas paupérrimas, né,
e que vende esses alimentos ultraprocessados, né? Então, assim, eu considero isso quase que um crime, né? Isso daí me impactou muito. Então, por isso que é muito importante, mas, além disso, o que eu ia falar, voltando à questão do Guia da Alimentação para a População Brasileira, foi um guia que foi feito pelo Ministério da Saúde, não me lembro em que ano, já tem bastante tempo, e ele é elogiado e conhecido no mundo todo, né? Eu já tive a oportunidade, fora do país, de me perguntarem, quererem saber maiores detalhes, porque realmente é um trabalho brasileiro reconhecido no mundo todo, né? Como um excelente trabalho. E, além disso daí que já foi falado, que nós estamos falando sobre estimular a alimentação saudável e tal, ele também é muito importante no sentido de que ele valoriza a forma de produção, quer dizer, chama a atenção para a forma de produção e distribuição dos alimentos, que são importantes para a justiça social e para o meio ambiente, que vocês sabem que hoje em dia nós estamos vivendo um perigo muito grande, aquecimento global, tudo isso. E, por incrível que pareça, não, é muito importante vocês terem conhecimento de que a alimentação impacta muito também no meio ambiente e sobre a justiça social, né? Então, por exemplo, pequenos atos como preferir alimentos locais e de época. Uma vez eu fui olhar né, num desses hortifrutis da vida, e então, por exemplo, eles estavam vendendo kiwi que era vindo, sei lá de onde, era, sei lá, do outro lado do mundo, entendeu? Então, vejam bem, além de isso encarecer muito mais, provavelmente no transporte perde muito dos seus nutrientes, mas porque eles foram colhidos fora de época para chegar a ser vendido aqui, né? Então, é importante também preferir alimentos locais e de época, e assim você também vai estar valorizando o pequeno agricultor que trabalha, quer dizer, que tem uma plantação ali nos arredores, né? Então, todos esses pequenos cuidados são importantes e que a gente precisa passar a se conscientizar mais sobre a importância da alimentação e a integridade do meio ambiente, e também sobre a justiça social, quer dizer, escravagismo, tudo isso, né? Bom, diante disso, vocês com certeza já conhecem a pirâmide alimentar, né? Aqui tem um exemplo de uma pirâmide alimentar de 2.000 calorias. O que é importante de vocês entenderem a pirâmide alimentar? Então, veja bem, a base da alimentação, são os carboidratos, né? Em torno de 50%, pouco mais, às vezes, varia. Então, esses carboidratos são legumes, verduras, frutas, são carboidratos, além de arroz, batata, feijão, macarrão, não, feijão não, arroz, macarrão, pão, tudo isso é a base da alimentação. Depois, é importante as carnes, o leite e o queijo. Agora, lembrar sempre que queijo, carne tem gordura, né? Aliás, todos os alimentos eles possuem vários macronutrientes em si, né? Então, nunca é puro, só carboidrato ou só proteína. Eles, em sua grande maioria, eles são compostos de vários macronutrientes, e a gente precisa conhecer um pouco, né, para saber qual é o principal conteúdo, mas sempre lembrar também que as proteínas, muitas delas,
são muito ricas em gordura, né? Como, por exemplo, carne, alguns queijos. E a adição de óleo e gordura deve ser em pequena quantidade, da mesma forma que a adição de açúcar e doce. Bom, vocês vão perguntar, e aí, essa pirâmide está errada? Não, essa pirâmide está absolutamente certa, mas o grande problema dela é que ela não é muito didática, muito de fácil entendimento para a população de uma forma geral. Então, de alguns anos para cá, a gente vem preferindo usar, para dar informação para o paciente, a gente vem preferindo usar esse tipo de ilustração, que é mais fácil de entender. Então, aquela coisa do prato colorido, né? Com bastante vegetal, né? Então, você vê aqui metade do prato ele é feito de vegetal, né? Depois, carboidrato e proteína tanto de origem animal quanto proteína de origem vegetal. Então, não existe uma diferença grande em relação ao conteúdo, é apenas a forma de apresentar, que é uma forma que é mais fácil para todos entenderem um pouco melhor, né? Então, como eu falei lá no comecinho da aula, e como o Tiago disse, lembrou bem, a dieta ela precisa ser individualizada, né? Então, ela vai variar de homem para mulher a quantidade de ingesta calórica e vai variar de acordo com a atividade física. Então, obviamente, uma mulher que é sedentária, digamos assim, estudante de medicina, ela vai precisar de 36 calorias por quilo por dia, tá? Enquanto que um homem trabalhador de obra, um pedreiro, ele vai precisar de 62 calorias por dia. Então, vocês vejam, já aí a grande diferença, né? É quase que o dobro. Então, a quantidade de calorias está diretamente proporcional ao peso do paciente ou da pessoa, se não é ainda doente a pessoa, né? Não é paciente, se não está doente é pessoa, é indivíduo. Então, e vai variar de acordo com o sexo. Também vai variar de acordo com a idade, né? Então, nós sabemos que quando a pessoa já é mais idosa, ela tem um gasto calórico menor. E a proporção entre esses macronutrientes, então, se você fez o cálculo, né, a nutricionista fez o cálculo, de que a pessoa precisa, digamos, de 3.000 calorias por dia, hipoteticamente, né? 3.000 calorias por dia. Veja bem, a divisão entre necessidade de carboidratos, proteína e de gordura varia de acordo com a faixa etária, né? Então, vocês reparem que a criança de 1 a 3 anos ela tem uma necessidade maior de gordura, né? E no adulto ele tem uma necessidade menor de gordura. Proteína, o indivíduo vai necessitar de maior aporte de proteína na fase de 4 a 18 anos, que é contar uma faixa de crescimento, né? Então, assim, também a distribuição dos 3 macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura, vai variar de acordo com a faixa etária, né? E eu sempre gosto de chamar a atenção para um conceito que pouca gente conhece, que é o conceito de caloria vazia, né? O que é caloria vazia? São alimentos calóricos, claro, todo mundo sabe que uma lata de refrigerante tem caloria, né?
mas que não tem absolutamente nenhum nutriente. Então, refrigerante todo mundo sabe, mas o que muita gente não sabe é que os sucos industrializados não têm mais nutriente que não seja carboidrato, água com açúcar, tá? Ou frutose. Tá? Perdeu as vitaminas, perdeu as frutas, ou as fibras, fruta não, perdeu as fibras, perdeu as vitaminas. Então, e eu não sei se alguém já parou para prestar atenção num pequeno detalhe. Se você comprar uma determinada marca de suco de laranja hoje, ou a mesma marca de suco de laranja daqui a um mês, você vai ver que tem o mesmo gosto. Né? Como é que isso é possível ter o mesmo gosto? Se você compra hoje uma laranja e daqui a um mês uma outra laranja, ela vai ter um gosto um pouco diferente. Então, existem processos químicos que são usados para que aquele suco tenha exatamente o mesmo sabor, independente da época do ano, independente da safra, independente de qualquer coisa. Né? Então, hoje em dia, é muito comum, começa a haver uma maior preocupação com a alimentação, e a gente vê, por exemplo, festinha de criança, os pais dizerem, não, na festa do meu filho eu não sirvo refrigerante, eu sirvo suco de fruta. Ele está na melhor das boas intenções, mas, infelizmente, em termos de saúde, não é a melhor opção. Tá? E os biscoitos, que todo mundo sabe, né, que são fontes de muitas calorias, né, porque tem muita gordura, muita farinha, e realmente também não tem nutriente nenhum. Tá? Então, o conceito de caloria vazia é importante também, porque a pessoa está comendo, mas não está se alimentando. Tá? E uma outra forma de caloria vazia é o álcool, né? Que tem 7 calorias por grama. Para vocês terem uma ideia, o carboidrato, quer dizer, o açúcar, tem 4 calorias por grama. Né? Então, o álcool contribui bastante para o aumento de peso e as doenças que são provenientes da obesidade. Né? Bom, aí eu perguntei para a turma se a turma sabe ler rótulo, porque todas essas informações sobre carboidrato, gordura, proteína, né? E olha só, responderam que sim, 50% da turma. Quer dizer, e aí eu gostaria que vocês parassem para pensar o seguinte: vocês são nível universitário, tá? Da área da saúde e de uma grande maioria de uma classe socioeconômica superior, classe média alta, né? Gente, metade só se sente confiante no sentido de ler rótulo. Se eu colocar a mesma pergunta para uma população como a nossa, né, em que tem muitos analfabetos, analfabeto funcional, classe média mais baixa, a resposta vai ser que realmente que é isso que a gente vê na prática, um número muito pequeno de pessoas sabe ler rótulos. A grande maioria vai para o que está escrito grande na frente, né? Então está escrito na frente 0% disso, e aí a pessoa compra baseado naquilo que está escrito grande na frente, que muitas vezes não condiz com a realidade ou oculta algum fato que seria importante para ele ou para ela saber. Tá? Então, em relação aos rótulos, então, todo alimento industrializado ele precisa ter duas informações. Essas duas informações
geralmente estão escritos em letras pequenas e muito escondidas, né? Mas tem que estar obrigatoriamente lá. Todo alimento industrializado ele tem a informação nutricional e a lista de ingredientes. O que é informação nutricional? Mostra a quantidade de macronutrientes, quer dizer, quanto tem de carboidrato, gordura, proteína, quanto tem de fibra, quanto tem de sódio, né? Em grama por porção de alimento, né? Então, porção, se é uma fatia, são 2 fatias, se é um copo, enfim, tá? Então, é por porção. Então, vai te dar essa informação nutricional. E, em letra menor ainda, mais escondido, vem a lista de ingredientes. Essa lista de ingredientes, ela precisa obrigatoriamente estar em ordem decrescente. O que significa isso? Quer dizer, o primeiro ingrediente é sempre o que está em maior quantidade e vai decrescendo. Então, o último ingrediente é o que tem em menor quantidade. Vamos ver alguns exemplos de rótulos. Então, aqui vocês têm um rótulo de um macarrão instantâneo e aqui um rótulo de um macarrão comum, desses, sem ser o instantâneo, tá? Bom, é claro que esse daqui é muito mais barato que esse, óbvio, porque esse daqui é ultraprocessado, né? Vamos ver, em quantidades semelhantes de 85 gramas, quer dizer, a porção semelhante, o instantâneo ele tem 391 calorias e o macarrão comum tem 297. Então, você já vê que esse é muito mais calórico do que esse. E tem uma quantidade de gordura de 17 gramas, que é uma quantidade muito alta, e que o macarrão comum praticamente não tem. Dessa gordura, uma quantidade grande é de gordura saturada, que é aquele tipo de gordura ruim. E pior ainda, o macarrão instantâneo tem uma quantidade de sódio, né, extremamente alta, o que não acontece aqui com o macarrão comum. Então, vocês vejam aqui a importância de se ler rótulo, né? Podia ser que alguém achasse que tanto faz o macarrão instantâneo quanto o macarrão convencional. Então, vocês vejam aqui que existe uma grande diferença e que o macarrão comum, mais barato, ele é mais nutritivo, mais saudável, não é mais nutritivo, mas é mais saudável do que o macarrão instantâneo. Bom, e aí, como eu falei para vocês, tem também a lista de ingredientes. Então, aqui eu peguei um pão de forma tradicional e aqui um pão de forma desses de girassol e castanha. Reparem aqui, o primeiro ingrediente dos dois é farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Então, o primeiro ingrediente é igual tanto num quanto no outro, né? Aí, depois, então, nesse que é de girassol e castanha, depois tem farinha de trigo integral, depois girassol, e aí a fibra, fermento e tal. E aí a castanha vem lá por último não, bem no final. E o que isso, então, vai repercutir em termos de composição nutricional desses dois pães? Um discreto aumento da quantidade de calorias, então, de 126 para 146. Tá? Aqui você tem mais gordura, né? Mas é uma gordura saudável, porque grande parte é gordura monoinsaturada, né? Então, assim, as diferenças, na verdade, entre um e outro podem ser pequenas quando você olha dois alimentos,
né? Aqui você tem 1,4 gramas de fibra, aqui você tem 2,9 gramas de fibra. Quer dizer, realmente você tem mais fibra aqui, mas você tem que pesar até que ponto isso aí vai interferir quando você pensa numa dieta de uma pessoa de uma classe média, de uma classe socioeconômica mais baixa, e que será que ele vai poder arcar em comprar todos os alimentos? Então, em que vai estar contribuindo realmente a compra de um pão com girassol e castanha, né? Então, isso aí é uma coisa importante para a pessoa parar e analisar. Agora, alguém aqui sabe me dizer a diferença entre alimento light e diet? Pelo que eu sei, light é baixo em gordura e diet é baixo em açúcar. Eu acho que é isso. Pois foi bom. Obrigada pela tua contribuição, mas não é isso. E agora, veja bem, então você que é estudante de medicina não sabe exatamente, imagina o povo, né? Então, olha só, alimento light, ele tem redução de algum componente, tá? Então, ele é mais... então, ele tem redução de pelo menos 25% de algum componente. Pode ser açúcar, pode ser sal, pode ser caloria. E o diet, esse é fácil de guardar, porque é da palavra dieta, em inglês, tá? Ele é indicado para algum tipo de dieta para algum tipo de doença, por exemplo, intolerância ao glúten, doença celíaca, tá? Então, o paciente que tem doença celíaca, ele não pode comer glúten, então ele vai procurar um alimento diet para celíaco. Ou o diabético, ele deve procurar um alimento diet para diabetes. Hipertenso, diet para hipertenso, quer dizer, que tenha pouco sódio, tá? Então, você veja que a grande parte da população não sabe a diferença, então vê lá escrito grande na embalagem, alimento light, alimento diet, e acaba comprando e não sabe nem sim, será que isso é indicado para mim? Né? Então, é uma informação importante, até porque são mais caros, né? E aí, às vezes, acaba a pessoa comprando na melhor das boas intenções, mas pode não estar auxiliando em absolutamente nada, né? Então, vamos incorporar essa informação, o que é um alimento diet, o que é um alimento light, para passar isso para a população, para os familiares, para os amigos, tá? Bom, e exatamente porque existe essa grande confusão, né, em relação ao alimento diet, light, os rótulos são de difícil leitura, né, que a legislação está mudando, está previsto que, a partir de janeiro de 2022, está previsto que mudam os rótulos de todos os alimentos. Foi dado um prazo para que a indústria se adequasse, e aí vai ficar parecido como é em vários países do mundo. Então, já está escrito ali na frente, tá? O rótulo vai passar a ser assim, tá? Exatamente assim. Então, está escrito que tem açúcar adicionado, que tem gordura saturada, que é alto em sódio, né? Então, e por que essa preocupação? Essa preocupação é porque a gente está vendo um grande aumento de obesidade, né, no Brasil e no mundo.
Então, é realmente super importante essa mudança em relação aos rótulos, né? Bom, e aí agora a gente entra na segunda parte da aula, que é exatamente aquilo que o Tiago estava falando, que é o que o médico precisa saber para tratar, né? Não conseguiu evitar as doenças, né, relacionadas aos erros alimentares. Então, como é que vocês vão orientar o paciente de vocês, né? Também isso daí é super importante, muito importante. Então, vamos começar falando a respeito de obesidade, né? Então, eu perguntei, né? A pergunta foi para a turma toda, né? Para as duas turmas, sexto e sétimo período, e sobre os vários tipos de dieta como tratamento de obesidade, né? E a grande maioria, 67,6%, diz que a dieta é a dieta hipocalórica balanceada, né? Está correto, está absolutamente correto, né? Mas isso não quer dizer que outras dietas também não sejam dietas que possam vir a ter, num determinado paciente, uma melhor adesão e, por isso, um melhor resultado. Porque, veja bem, para que você consiga que um paciente perca peso, a dieta tem que ser também adequada a ele, né? A realidade dele, né? Então, eu quero só falar algumas coisinhas sobre as dietas mais comumente conhecidas, né? Essas duas atualmente estão muito na moda: jejum intermitente e dieta low carb. O jejum intermitente é uma dieta que produz bons resultados em em algumas pessoas. Depende muito da rotina do paciente e do perfil do paciente, né? Então, por exemplo, aquelas pessoas que são pessoas metódicas, que não têm, por exemplo, assim, que são pessoas metódicas, elas geralmente costumam conseguir aderir para o jejum intermitente durante um tempo prolongado, porque nunca se esqueçam o seguinte: o sucesso do tratamento da obesidade está de que a pessoa consiga manter aquilo durante um longo período de tempo, né? Que não adianta você fazer jejum intermitente durante um mês, emagrecer, sei lá, 3, 4 quilos, mas aí não continua, porque não se adaptou a esse tipo de orientação alimentar, né? De mudança de hábito. Então, isso daí é importante. A dieta low carb, ela costuma funcionar bem, principalmente em homem, tá? Homem, em geral, gosta muito de proteína, gosta muito de carne. Então, o homem, de uma forma geral, ele costuma se adaptar bem a uma dieta low carb. Agora, se o paciente tem, por exemplo, dislipidemia, hiperuricemia, muitas vezes ele não pode ou não deve, então precisa ser muito individualizado o tipo de dieta que você vai instituir ou preconizar para o teu paciente, precisa ser. Principalmente jejum intermitente, não existe ainda estudos de mais longo prazo, né? É uma dieta relativamente nova, sei lá. Então, não existem muitos estudos a longo prazo sobre os benefícios ou malefícios que o jejum intermitente pode trazer.
E a dieta do Mediterrâneo, que eu coloquei aqui, ela é uma dieta que tem é o tipo de dieta que tem mais estudo científico, a dieta do Mediterrâneo, é dieta de longo prazo e do ponto de vista metabólico, é a dieta mais saudável, né? Então, é uma dieta que, de proteína de origem animal, tem muito pouca carne, é principalmente peixe, muito legume, muita fruta, muita verdura, né? E azeite, e é a dieta realmente que mais tem estudo e que mostra maior benefício a longo prazo. E a hipocalórica balanceada, sem dúvida nenhuma, não existe nenhuma, também existem estudos de longo prazo, né? É, sem dúvida nenhuma, uma dieta saudável, e se o paciente conseguir, então, fazer isso por um tempo longo, tá ótimo, sem problema nenhum, perfeito. Agora, eu coloquei essa questão e fiquei muito feliz que 100% da turma respondeu que, quando você atende uma criança obesa, você precisa orientar a família para uma reeducação alimentar. Então, quais são as mensagens importantes quando você atende uma criança obesa? Em primeiro lugar, que você tem que orientar a família, você não vai dizer assim: ó, teu filho não pode comer isso, né? Teu filho não está proibido daquilo. Você orienta a família toda para uma reeducação alimentar. E você vai ver, quando você olha a família da criança obesa, que não é só a criança que está obesa. Às vezes tem o pai obeso, o pai e a mãe são obesos. Tá? É claro que, às vezes, um é mais, outro é menos, mas ninguém vai sair prejudicado se fizer uma alimentação saudável, né? Então, a reeducação alimentar é super importante toda vez que você identifica uma criança obesa, né? E aí, para vocês terem uma ideia, eu trouxe esse estudos aqui, quer dizer, na verdade, é uma revisão sistemática e uma meta-análise, né? Que estimou a prevalência de comorbidade em crianças e adolescentes com sobrepeso e obesas. Então, achar que só porque é criança não tem problema de dislipidemia não é verdade, tá? Então, aqui você tem o sobrepeso, sempre em cor de abóbora é sobrepeso, e vermelho é criança obesa. Reparem aqui que o colesterol se encontra aumentado, o HDL se encontra diminuído, o LDL bastante aumentado e o triglicerídeo, então, lá nas alturas. Então, olha, já a criança ou adolescente tem hipertensão arterial, tá? Tem preenche os critérios de síndrome metabólica, né? Tem esteatose hepática, tá? Então, vamos lá, é criança ou adolescente, mas não é saudável, né? E se você for pedir os exames, né? Perfil lipídico, glicemia, medir a pressão arterial dessa criança ou desse adolescente, vocês vão ficar surpresos com a quantidade de crianças e ou adolescentes com alterações em seus exames, tá? Vou relatar rapidamente uma vivência que eu tive na época que eu estava na presidência da Sociedade de Endocrinologia. Nós fizemos um programa que se chamava Programa Escola Saudável, e que a gente visitava algumas escolas para ver pressão arterial, peso, altura, e dar algumas informações, palestras para os pais, para os próprios alunos, enfim. Tá?
nós encontramos uma porcentagem de crianças com hipertensão arterial muito alta, e nós só conseguimos medir os lipídios em uma escola, porque a gente não tinha recurso suficiente, não tinha patrocínio, mas em uma escola a gente conseguiu medir os lipídios e nós encontramos hipercolesterolemia numa porcentagem estatisticamente significativa dessas crianças. Então, isso existe, e se você olhar de perto, você vai detectar isso precocemente, né? A outra preocupação é quando uma mulher em idade fértil está acima do peso e te procura porque quer engravidar, qual é a sua conduta. Então, 70% da turma respondeu corretamente, que orienta para ela fazer uma reeducação alimentar antes de engravidar, né? Cerca de 30% da turma, 28,2%, pede os exames de rotina e só vai fazer uma orientação alimentar se a glicose está elevada, né? E ainda uma porcentagem pequena orienta só para retomar assim que engravidar. Gente, quanto mais precocemente for instituída uma alimentação saudável, melhor será o desfecho. E aí também, novamente, eu trouxe aqui um estudo, né, que eu quero mostrar para vocês. Isso daqui é peso, vamos focar aqui, esse gráfico daqui. Então, isso daqui são todos os subgrupos, tá? Então, subgrupo, quer dizer, quem desenvolveu diabetes gestacional, quem desenvolveu hipertensão, qual grupo que teve algum tipo, isso daqui são os tipos de complicação, tá? E aqui é o grupo como um todo, né, somado todas as complicações. Isso daqui é em peso na população de mulheres que tiveram peso normal, então o desfecho das gestações. Quando tem sobrepeso, você já vê que o número de que as complicações começam a aumentar. Obesidade grau 1, olha aqui, já começa a complicar muito mais, acima de 50%, você já tem um desfecho ruim, e quanto mais obesa essa criança, ou melhor, perdão, essa mulher tiver, quanto mais acima do peso, então você vê aqui é underweight, aqui é peso normal, aqui é sobrepeso, obesidade grau 1, obesidade grau 2 e obesidade grau 3. E aí você vê que realmente o número de complicações aumenta assustadoramente de acordo com o aumento do peso. Então, gente, não é para esperar engravidar, é sim para orientar o mais precocemente possível para uma alimentação saudável, para uma reeducação alimentar, para que evite todas essas complicações. Bom, a outra pergunta, então, que eu fiz foi: você atende um paciente com dislipidemia, e o paciente pergunta se é verdade que pode comer nozes, castanhas e avelãs. Tá certo, gente. Apesar de que as nuts, né, nozes, castanhas e avelãs são nuts, pistache também é nut, né, diferente do amendoim, que não é considerado nut. Pode, porque tem um tipo de gordura, que é um tipo de gordura saudável, né? É rica em fibra, em proteína também, é uma proteína, também tem proteína, fibra, então ela não precisa ser eliminada da alimentação de paciente que tenha dislipidemia. E aqui você vê, só sucintamente, né, que
por exemplo, aqui no caso a amêndoa, né? Então, tem alguns componentes, por exemplo, na amêndoa, que protegem, né, contra doença cardiovascular, contra obesidade, câncer e um melhor controle da glicemia, né? E só lembrando a vocês que a dieta do Mediterrâneo ela é bastante rica também em nuts. Então, cada uma das nuts tem algum componente saudável. Então, aqui, por exemplo, o pistache. Então, também tem componentes que reduzem o risco cardiovascular, né, até melhorando o perfil lipídico, tem importantes ações antioxidativas. No controle do peso, ele dá saciedade, então, se a pessoa fica saciada, obviamente que vai comer menos. Tem um baixo índice glicêmico, então, quando colocar... E também tem, como eu falei, é muito rico em fibra, quando é colocado junto de um alimento, né, tem muita fibra, então vai diminuir o índice glicêmico daquilo que ele está comendo naquele momento, né? E tem a presença de certos fitoquímicos que têm uma certa ação protetora contra o câncer. Então, as nuts, que fazem parte da dieta do Mediterrâneo, elas são alimentos saudáveis, apesar de serem altamente calóricos, e podem ser prescritos mesmo para indivíduos que tenham dislipidemia. Tá? E aí, tanto isso é verdade, porque eu peguei aqui para vocês quais são as recomendações alimentares do National Cholesterol Education Program Adult Treatment. Então, quais são as recomendações desse programa americano, né, que é o mais reconhecido e utilizado mundialmente, né? Então, aquele ajuste de calorias, como eu já falei, conforme o peso do paciente. A gordura saturada deve corresponder a menos de 7%, menos de 2% de gordura trans, que é aquela que é encontrada nos alimentos industrializados, esses sim é que são tipo assim, salsicha, embutidos de uma forma geral, né? Menos de 2 gramas de colesterol, lembrando para vocês que a principal fonte de colesterol é de origem animal, então é a carne, seja carne de vaca, seja carne de galinha, tá? Então, a principal fonte de colesterol vem de origem animal. Então, queijos, carnes, então, o paciente que tem dislipidemia, ele deve restringir a quantidade de colesterol. E vejam aqui, 2 gramas de fitoesteróis vegetais, que são aqueles que são encontrados nas nuts, e 10 a 25 gramas de dias de fibras solúveis, né, que assim, é encontrado em alimento integral, em fruta, também nas nuts, verdura, né? Então, essas são as principais recomendações, aí vocês vão ver em maior detalhe na semana que vem, não, que é semana feriado, na outra semana, quando vocês vão ter aula de dislipidemia, síndrome metabólica e aterosclerose, ok? Tá? Aí eu fiz uma pergunta a respeito do Guia Alimentar para a População Brasileira, né? Que eu já falei para vocês que é muito bem falado mundo afora, é uma coisa que a gente, brasileiro, pode se orgulhar, sair se orgulhando, tá? Então, e o Guia Alimentar sugere arroz com feijão como base da alimentação, né? E aí uma porcentagem grande da turma aprova esse tipo de recomendação, né? E cerca de
25%, quer dizer, um quarto da turma acha que não. Gente, arroz com feijão é super saudável, né? Principalmente o feijão. E como eu falei lá no comecinho da aula, carboidrato é a base da alimentação. Então, você não pode, não deve tirar o arroz. Até porque você tirar o arroz, você vai substituir por o quê? Né? Tá? Então, é claro que se uma pessoa come um monte de arroz com um pouquinho de feijão e está acima do peso, o que você vai orientar? Diminui o arroz, mantém o feijão, né? Quer dizer, se a pessoa come, sei lá, 4 colheres, recomenda que passe a comer 3 colheres, né? E aos poucos, então, ir fazendo uma mudança, mas não é tirar o arroz com feijão, que é a base da alimentação do brasileiro e é uma alimentação saudável. Feijão é um nutriente super, um alimento super saudável, tá? Tem proteína de origem vegetal, tem fibra, né? E o arroz é carboidrato, então também é necessário. E, se for possível substituir por arroz integral, melhor. Né? Tá? E aí, eu trouxe para vocês, então, só para, digamos assim, provar, né, que a diretriz brasileira da Sociedade Brasileira de Diabetes, né, ela, mais uma vez, reforçando para vocês o que eu falei para vocês, 45% a 60% é de carboidrato. Então, gente, essa coisa que às vezes nós encontramos do paciente diabético achar que ele não pode comer carboidrato, tá? É uma informação errônea, né? Então, 45%, quer dizer, em torno de 50%, deve ser de carboidrato. É claro que o carboidrato deve ser um carboidrato de preferência integral, porque vai ter mais vitamina, vai ter mais fibra, mas isso não quer dizer que o carboidrato seja proibido para a pessoa que tem diabetes. Bom, aí agora eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito da dieta para diabetes. Bom, vamos ver se alguém está aí e quer me responder. Qual é a noção que vocês têm? O que vocês recomendam de dieta para paciente diabético? Vamos lá. Alguém está aí participando? Quer falar alguma coisa? Professora, Pois bem, o não. Thiago. Oi, Tiago. Na diabetes tipo 2, eu penso que a gente tem que evitar os picos glicêmicos e talvez colocar alimentos que vão gerar menos esse pico, como você falou. A questão do arroz integral ajuda nisso, já trocar. E também eu acho que não colocar refeições de grande volume. Eu pensei isso aqui rápido. E dividir mais. Tiago, perfeito. Eu só não entendi por que você colocou isso daí só para tipo 2. Tá certo, professor. Tipo 1 também. Né? Alguém quer falar alguma coisa, contribuir com mais algum conhecimento? Então, vamos lá, gente. Então, o diabetes tipo 1, tá? É o paciente que geralmente não é obeso, né? A dieta, então, normalmente é normocalórica, mas o grande ponto é o seguinte: o paciente é insulino dependente, né? Então, precisa haver uma parceria, digamos assim, entre a insulina e a alimentação, né? Para que realmente haja uma coincidência, né, entre o momento que ele toma, o tipo de insulina que ele toma e o que ele vai comer.
O que é diferente no diabetes tipo 2 é que esses pacientes geralmente são obesos, hipertensos e com síndrome metabólica, grande maioria. E, por isso, eles vão precisar de uma dieta um pouco mais hipocalórica, né? E, por causa disso, também com restrição de gordura, da qualidade da gordura, do sal e do açúcar na dieta, tá certo? Tá? Então, existem diferenças, e aí, para ilustrar, eu vou trazer aqui para vocês um caso, que é um caso de uma paciente minha. Ela é diabética tipo 1, já há muitos anos, e isso daqui é o Libre dela, quer dizer, o perfil lipídico, perdão, o perfil glicídico dela, o perfil da glicemia dela, durante as 24 horas. Então, vocês veem aqui, começando meia-noite, terminando meia-noite. Essa linha azul aqui que vocês estão observando é a média da glicemia dela dos últimos 14 dias. Então, por exemplo, às 3 horas da manhã, a média da glicemia dela estava em torno, provavelmente, de 90 aqui, né? Já às 8h30 da manhã, a média já estava aqui, talvez em 150, e assim sucessivamente. E o que vocês observam aqui na linha azul mais escura é, nesses últimos 14 dias, quanto tempo ela passou, né? Quer dizer, porque tem uma variabilidade, e na azul mais clara, menos frequentemente. Então, diria que ela poucas vezes esteve em torno de 250, um número maior de vezes esteve em torno de 200, mas, na média, ela estava em 160, provavelmente. Agora, também, algumas vezes, ela estava mais abaixo, sei lá, 80, 90. Bom, quando a gente olha aqui esse gráfico do Libre, e por eu falar para vocês que ela é uma paciente insulino dependente, né? Qual é assim, o que você já acha que pode ou deve ser mudado na alimentação dela? Alguém quer responder? O que vocês vão recomendar para ela na alimentação dela, olhando esse Libre? O perfil de glicemia dela durante as 24 horas. Alguém? Ninguém? Bom, então, vejam bem. Em primeiro lugar, eu provavelmente, nessa ocasião, o que eu provavelmente fiz? Quer dizer, eu não me lembro, mas eu provavelmente fiz aqui uma pequena dose de insulina rápida para que ela não tivesse essa maior elevação. Ou então, dependendo do que ela me relata que ela comeu, eu posso também orientá-la no sentido de um carboidrato de absorção mais lenta, né? Agora, o que a gente vê aqui, olha só, é uma grande variabilidade glicêmica aqui nesse horário de 9 da noite, que aí, na conversa com ela vai me dizer o que isso aqui significa, né? Se é porque ela, às vezes, come só, sei lá, um alimento ultraprocessado, e aí, por isso, muitas vezes tem essa elevação. Então, com isso daí, eu vou ajustando, e aí eu já sei que a média dela está boa, mas que muitas vezes ela faz grandes incursões glicêmicas, né? Então, mostrar para ela, olha só,
isso aqui provavelmente, sei lá, é o dia que você, sei lá, tomou um suco de laranja, sei lá, alguma coisa que realmente fez essa grande incursão glicêmica. Então, então, aqui eu já posso te dizer que eu não preciso mexer na dose de insulina dela, porque ela está se mantendo na média aqui. Aqui, talvez, eu precise ajustar a insulina dela, fazendo uma glicemia, ou fazendo uma insulina de ação ultra rápida, aqui, para que ela não tenha essa elevação, mas aqui é apenas uma mudança na alimentação dela, porque na média ela está bem, então a quantidade de insulina dela está legal, mas algumas vezes aqui ela está comendo ou bebendo alguma coisa que não deveria, não sei como é de noite, sei lá se ela toma uma taça de vinho, não sei, né? Então, orientá-la aqui nesse sentido. Está claro? Agora, já o paciente com diabetes tipo 2, né, ele, como vocês sabem, ele geralmente é obeso, tem síndrome metabólica, né, então tem tendência à doença cardiovascular, então a conduta em termos de dieta para o paciente diabético tipo 2 vai ser principalmente no sentido de melhorar isso. Mas, mais uma vez, vai ser aumentar a fibra, melhorar a qualidade da gordura que ele, porventura, coma. Em termos da alimentação, realmente comer mais fracionado é sempre melhor, evitar, porque a grande vantagem do comer mais fracionado é que você evita grandes picos de fome, né? Então, assim, se a pessoa fica 8 horas sem comer, depois come a mesa e o pé da mesa também, né? Então, esse que é o grande problema da pessoa ficar muito tempo sem se alimentar, né? Então, sempre lembrar que esses pacientes têm que ter uma dieta que é indicada para diabetes e para síndrome metabólica, né? E uma coisa que me pediram para falar um pouco, né, quando eu perguntei o que vocês gostariam de aprender, né, nessa aula de princípios básicos de nutrição, é a diferença entre dieta e reeducação alimentar. Quer dizer, me pediram principalmente para falar de reeducação alimentar, né? Por que hoje em dia a gente evita ao máximo, a gente não usa a palavra dieta, a gente não faz dieta para ninguém? Tá? A gente tenta que a pessoa mude seus hábitos, né? Porque assim você consegue resultados mais duradouros. Isso daí eu já falei no começo da aula e estou voltando a repetir, né? Que são mudanças que devem ser para o restante da vida, né? Então, instituir uma boa relação com todos os alimentos, come-se muito mais variado, quer dizer, então a dieta normalmente, aquela coisa que se usava antigamente, dieta, né? Ela não permitia muita, quer dizer, não é que não permitia, não estimulava muito a variedade de alimentos, né? Teve uma época, não tem muito tempo atrás, que era uma dieta aí que falava de batata doce, e era batata doce e frango, assim, ad nauseam, como eu digo. Gente, a batata doce pode ser maravilhosa, mas ela não é o único alimento saudável. Então, existem outros tipos, quer dizer, ela pode ser rica em muita coisa, mas vai ser pobre em outra coisa. Então, assim, tudo bem comer batata doce, mas vamos variar, vamos comer aipim, vamos comer inhame, vamos comer outros tipos né, de batata, né? Que batata inglesa, enfim. Né? Vamos variar de acordo com... Porque cada um tem sua qualidade, né?
É a mesma coisa em relação à fruta, quer dizer, variar o tipo de fruta, usar a fruta que for da estação. Então, assim, porque uma alimentação variada, ela dá todos os nutrientes de que um indivíduo vai necessitar. Porque, mais uma vez, você pode ter algum alimento que seja muito rico, por exemplo, em vitamina A, mas não tem, por exemplo, nada de vitamina C. Então, por isso é importante variar a alimentação. Tá? Então, e a reeducação alimentar, ela quer dizer, você deve optar por alimentos com melhor qualidade nutricional, diminuir o sal, evitar períodos longos sem se alimentar, evitar gorduras saturadas, montar um prato bem colorido e aumentar a quantidade de fibra. Então, isso tudo você vai montar aos poucos, explicar para o paciente item por item. Quem já fez ambulatório com a gente, e talvez já tenha tido oportunidade de ver que nós pedimos uma coisa que se chama recordatório alimentar. Né? O que é o recordatório alimentar? O paciente trazer um diário explicando o que ele come durante um determinado período. Então, por exemplo, uma semana ou antes da consulta, né, a gente pede para fazer um recordatório alimentar. E aí você realmente vê qual é a alimentação daquele indivíduo. Né? E aí você vai trabalhando em cima daquilo. Então, se, por exemplo, chega um paciente... Nós tivemos um paciente recentemente lá no ambulatório, não sei quem que estava, ele comia, ele era diabético, tipo 2, e ele comia, por exemplo, uma quantidade de pão muito grande. Que isso a gente conseguiu detectar a partir do diário alimentar dele, né? Desse diário alimentar a gente viu. Então, a gente mostrou para ele que era uma coisa que ele achava, por exemplo, no caso desse senhor, que como ele estava comendo o pão diet, o pão desses integrais, que ele podia comer, que não teria problema, que ele não poderia comer se fosse o pão branco, né? Bisnaga, o pão de forma, enfim. Né? Então, a gente vai... um alimento de melhor qualidade nutricional, mas, no caso, ele estava comendo uma quantidade muito grande. Então, a gente aumenta, quer dizer, a gente trabalha em cima do que o paciente come. E eu gosto também de usar como exemplo o seguinte: se você pega um paciente italiano ou de família italiana, você não vai tirar o macarrão dele, tá certo? Não vai conseguir que ele substitua, sei lá, o macarrão, sei lá, por arroz com feijão, porque arroz com feijão é mais saudável, quer dizer, o feijão é mais saudável, tá? Então, assim, é muito direcionado ao indivíduo a questão da reeducação alimentar e os princípios básicos de uma alimentação saudável é que você começa a orientar para o paciente. Está claro? Então, como é que se faz isso? Em primeiro lugar, envolvendo a família, né? Que é aquilo que eu falei, por exemplo, quando eu citei o caso da criança ou do adolescente, né? Você envolver toda a família no processo, ou então, quando às vezes um paciente é diabético tipo 2, você não vai colocar ele só numa dieta. Não custa nada a família toda passar a ter uma alimentação mais saudável. Né? Algo super importante é através de estímulo e não de proibição. Né? Então, não é você está proibido. Não.
Ah, que legal que agora o senhor está comendo mais salada. Entendeu a diferença? Tá? Em vez de criticar, poxa, o senhor engordou, o senhor está comendo tanto arroz. Não. Pô, que legal que agora o senhor está comendo mais salada, né? Então, nunca recriminar, respeitando os gostos e preferências, né? Então, eu citei aquele exemplo do descendente de italiano, né? Perfil socioeconômico, pelo amor de Deus, gente. Eu tenho visto agora, então, que nessa pandemia, que o poder aquisitivo diminuiu assustadoramente, e eu trabalho também em região carente, não só em Teresópolis. Gente, às vezes a gente vê nutricionista passar coisa que simplesmente não dá para a pessoa comprar, tá? Então tem que ser respeitado o perfil socioeconômico, né? Então, se ele só tem dinheiro para comprar arroz e feijão e pão comum, ele não vai ter dinheiro para comprar pão integral, vai ter que ser isso, não tem jeito, tá? Explicar a questão de rótulo, dizer que para o paciente, olha, sabe aquela coisa grande que está escrito na frente? Esquece aquilo, vai para trás, vai para aquelas letrinhas pequenininhas, né, e procura explicar. E aquilo que eu já falei sobre o preparo dos alimentos. Então, é aquela perguntinha, quantos quilos de açúcar você usa, quantos quilos de sal, quantas latas de óleo, né, e orienta que para passar a usar mais e desconstruir alguns mitos, sei lá, por exemplo, isso da batata doce, ou para quem é diabético, batata Yacon. Vamos começar a desconstruir, que é caríssima a batata Yacon, e às vezes assim a família toda passa a comprar aquela batata e não vai trazer benefício absolutamente nenhum, tá? E, por último, eu quero falar a respeito dos suplementos, de uma forma geral, tá? Então, suplementação vitamínica. Ela é desnecessária se a pessoa tem uma alimentação saudável. Desnecessária. Pode haver efeitos tóxicos em doses elevadas, e nem todos os complexos vitamínicos são puros, então nem sempre o que está escrito ali é o que realmente existe, tá? No entanto, ela está indicada a suplementação em algumas situações. Mulheres grávidas ou que estão amamentando, idosos, alcoólatras, né? Indivíduos em uso de certos medicamentos, então nós sabemos, por exemplo, a metformina, os pacientes, a gente tem que monitorar a vitamina B12 deles, então muitas vezes nós temos que suplementar com B12, quando o paciente usa doses altas há muito tempo. E, é claro, indivíduos com síndrome desabsortiva, ou como, por exemplo, alguns tipos de cirurgia bariátrica, né? Então, quando a pessoa é submetida a uma cirurgia bariátrica que tem a técnica mista de redução do volume e diminuição e desabsortiva, esses pacientes eles vão precisar de suplementação, não tem menor sombra de dúvida. Então, essas são as indicações de suplementação, e não de uma forma indiscriminada, toma uma vitaminazinha, isso daí não é indicado, tá? Isso daí foi até alvo de um editorial do Annals of Internal Medicine, né? Cujo título era Enough is Enough. Para de gastar dinheiro em vitamina e suplementos minerais, né? E aí, agora, eu trouxe para vocês, isso daqui é uma coisa feita pela Anvisa, né? Ministério do Desenvolvimento, um produto uma análise de suplementos de whey protein, tá? Então, análise feita pela Anvisa, não, perdão, pelo Inmetro.
sobre suplementos proteicos que normalmente são vendidos aí assim a rodo, digamos, tá? Olha só, não conforme, 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 conforme. Então, apenas uma marca tinha quantidade de proteínas que estava indicada no rótulo, tinha o teor de proteína que estava indicado, o teor de carboidrato, a origem proteica correta, e não continha substância que não estava declarada, ou seja, o rótulo estava de acordo exatamente com o que tinha na embalagem. Todos os outros suplementos tinham alguma informação errônea, seja quanto ao teor de proteína, seja quanto ao teor de carboidrato, né? Então, realmente, a gente tem que tomar muito cuidado, não só em termos de se há necessidade e se há necessidade, por exemplo, de uma suplementação proteica, tentar inicialmente fazer com a alimentação, quando não for possível, então, usar, mas realmente ver qual é se realmente aquela marca é uma marca recomendável, tá? Então, só para vocês, quer dizer, o que eu já falei para vocês, das 15 marcas de whey protein, 11 apresentavam valores de carboidrato diferentes do que estava escrito no rótulo, 5 apresentavam substâncias não declaradas, 2 apresentavam teor de proteína diferente do que estava no rótulo, e uma tinha uma fonte proteica diferente do que fosse whey. E aí vocês vão dizer, porque esse produto é brasileiro, eu tomo whey protein importado. Tá. 16 dos 40 suplementos testados continham resíduos de pesticida. Tá? Então, como esses suplementos eles não têm, nem aqui, nem nos Estados Unidos, nem na Europa, o rigor do controle que existe com o medicamento, tá? A gente vê de tudo, desde não conformidade com o rótulo, que foi visto pelo Inmetro nesses suplementos, quanto a presença de pesticida nos suplementos, tá? Então, era isso que eu queria passar para vocês, tá? Aqui está a referência bibliográfica e eu agora, então, vou fazer a chamada. Vamos lá. Ana Luísa Paixão. Presente. Ana Luísa Guimarães. Bárbara Azeredo. Bruna Ribeiro. Bruna Simões. Presente. Bruna Simões. Professora, Bárbara está presente. Tá. Avisem os colegas de vocês, já está chegando. Tinha 31, já tem 36, 37. O pessoal está chegando. Corre para responder a chamada, pessoal. Bruno da Silva Tavares. Presente, professor. Daniel Miranda. Presente. Davi Bastos. Enzo. Esther Tanos. Presente. Felipe Cruz. Presente, professor. Gabriel Amin. Gabriela Valadão. Presente. Gabriela de Almeida. Giovanni de Paula. Tá no chat, professor, ele tá sem microfone. Giovanni. Tá. Isso. Obrigada. Júlia de Araújo. Eu, presente. Guilherme Marques. Heitor Tardelli. Henrique Amin. Henrique França. Presente, professor. Henrique Tostes.
Iris, Isabela, Presente. João Pedro, Presente, professora. Júlia Viana, Juliana está presente. Presente, professora. Júlia Viana está presente? Tá. Isso. Karina, ainda está aí, Karina? Professora, você ouviu Tô sim, Juliana? professora. Tá. Presente. Karina está presente, tá. Larissa Lima Torres. Professora, Oi? aqui é Júlia. Você chamou Júlia Viana, mas eu acho que você não chamou a Juliana. Vê se você marcou direitinho. A Juliana respondeu também. Eu não chamei a Isso, eu tô Juliana, aqui. porque a Juliana, eu acho que ela, eu não sei porquê, ela está no final da chamada, tá? Tá, mas eu tô aqui, tá? Ok, vou botar aqui. Tá. Então, Obrigada. nada. Então, a Larissa. Laura Sertório. Presente, professora. Leandra. Presente, professora. A Larissa respondeu no chat. Tá, ok. Letícia Campitelli. Presente. Lucas da Silva. Presente. Manuela de Oliveira Marinho. Presente. Maria Clara. Maria Paula. Matheus Borges. Presente, professor. Uhum. Mila. Presente. Paulo Henrique. Presente. Paulo Toledo. Pedro Leite. Rafaela de Almeida Vieira. Presente, professora. Ok, Rafaela. Rodrigo Maia. Samuel. Professora, Peraí, presente, tem é Rodrigo Maia. Ok, Rodrigo, obrigada. Samuel presente. Samuel presente. Tiago. Presente, professora. Aqui, a Maria Paula, acho que ela colocou no chat, não sei se alguém avisou. Não, ninguém avisou. Agora, eu tenho aqui dois Tiagos, o Tiago Lana e o Tiago Borges. Tiago Lana acabou de falar aqui. Tá. E o outro Thiago também, professora. Ok. Vanessa da Silva Batista. Tem duas Vanessa da Silva. Presente, professora. Só Batista. Batista. Presente. Outra Trampaioli. Presente. Ok. Wesley. Presente. Murilo. Raquel Almeida. Professora, o Murilo Raquel colocou aqui, no chat. professora. Tá. E o Murilo também? Ele botou no chat, acho que tá sem microfone. Ok, tá. E a Juliana, que está, não sei por que está aqui no final da chamada, você fez, por acaso, matrícula depois? Mas já coloquei presente, tá? Não sei. Eu acho que teve um dia que deu algum problema e ficou por aí. Tá. Então, tá? Mas você está aqui, Professora, tá? Oi. Ana Luísa tá presente, eu estava te respondendo lá no início. Ah, você estava. Uhum. Você, eu sei. Professor, Oi. Guilherme Marques também está presente. Guilherme Marques também está presente, tá? Eu vou chamar Obrigado. o nome das pessoas que não responderam a chamada, tá? Ok? A Bruna Ribeiro, então não está presente. Davi Bastos. Enzo Garcia. Gabriel Amin. Gabriela de Almeida. Heitor Tardelli. Henrique Amin. Henrique Tostes. Iris. E Maria Clara.
Não, ainda Professora, Maria Clara está aqui. Ah, ok, joia. Paulo Toledo. Pedro Leite. Pronto, o resto tudo estava presente. Então tá, gente. Vou dar o quê? Quanto tempo vocês querem aí de pausa? Neste momento está chovendo e a temperatura... Eu sei que está chovendo. Deixa eu parar a gravação. Tá.